Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. E Med Senior, plano de saúde para bem envelhecer. A presença de hoje tem muito a ver com um tema recorrente aqui nesse programa, que é a ocupação da sua pauta com temas relacionados à saúde e à cura. O nosso entrevistado é um médico especialista em medicina do trabalho com pós-graduação em obesidade, emagrecimento e saúde do sono, Dr. Raslin Rocha, com quem nós vamos conversar agora. Há muita informação hoje na internet que dispensa, às vezes, a audiência de programas como esse, mas aqui a gente peneira esses conteúdos de maneira a assegurar que chegue até você uma informação qualificada. Esse é o propósito da manutenção dessa pauta. Por isso a gente segue falando de saúde. Dr. Raslin, grato por estar aqui, e quero começar perguntando ao senhor o seguinte: o senhor tem especialidade em obesidade, emagrecimento e saúde do sono? Correto. A obesidade é uma consequência de maus hábitos ou pode ser considerada uma doença? Eustáquio, hoje a obesidade é considerada uma doença, porque ela é o resultado de múltiplos fatores, né? Então não é só o hábito que vai levar à obesidade. Não, é por isso, né? É. E também uma certa, assim, meio epidemia, né? Exatamente. Hoje é considerada doença prevenível, né, evitável, de maior incidência no mundo. Maior incidência. Para você ter ideia, no Brasil hoje, a gente tem mais de 25% da população obesa. Falando no popular, de cada 4, 1 é gordo. Exatamente, exatamente. E o pior é que esse resultado era esperado por volta ali de 2030, ou seja, nós estamos 4 anos antecipados em chegar nesse resultado aí da população, 1 para cada 4 está obeso. Então, a sociedade que exibe essas altas taxas de população obesa refletem isso, cultivam a questão dos hábitos, opção por alimentos poucos recomendáveis. Exatamente, né? No que diz respeito à sociedade, o papel da sociedade é o alto consumo de alimentos industrializados, né? Os ultraprocessados, e não cultivar bons hábitos de estilo de vida. Agora, uma coisa interessante, doutor Raslin, é o seguinte: a causa primária imediata da obesidade é a gula. Né? A gula, você ingere mais calorias do que aquilo que o seu corpo despende no metabolismo, despende, né? Mas a partir daí, o que mais se agrega como fatores da obesidade? O que faz uma pessoa de fato desenvolver obesidade para além da gula? Ou por que a pessoa também busca se compensar pela gula? Exatamente. Tem alguns fatores, né, que são genéticos, né? Na verdade não são genéticos, são considerados epigenéticos. Sim. Então, os hábitos alimentares da mãe, né, se ela tem esses hábitos alimentares de consumir excesso de açúcar, alimentos industrializados, isso vai passando de certa forma, não altera o DNA, né, se ela está no período de gestação, não altera o DNA da criança que vai nascer, mas ela muda a forma com que o organismo dela identifica esse tipo de alimento. Então, ele já nasce com a predisposição para ter essa tendência a consumir mais alimentos desse tipo, rico em açúcar, etc. e tal. Então a gente vai, né, criando um modelo aí que começa cultural, lá na nossa infância, né? Então, por exemplo, pelo menos, né, quando era criança, lá em Minas, a gente tem essa tradição de ter a mesa sempre farta, né? Então a mãe às vezes colocava comida, eu falo a mãe porque quase sempre é a mãe mesmo, né, que alimenta as crianças. Então, assim, colocava o prato, colocava um monte de coisa e falava, come tudo, come tudo, come tudo. Então a gente foi com aquela cultura de comer bastante, né? A mesa farta era considerada uma mesa saudável. Só que com o passar dos anos, aqueles alimentos que tinha ali, que eram preparados pela nossa mãe, pela nossa avó, foram sendo substituídos por alimentos né, preparados ou em restaurante. Hoje, né, popularizou muito aí a questão do delivery, né, das entregas da vida aí por aplicativo, e são alimentos muito ricos em gordura, muito ricos em açúcar, muito ricos em produtos químicos, né, para alterar, melhorar o sabor, melhorar a aparência do alimento. Então isso tudo veio da questão cultural, da questão social, né? Somando-se a isso, né, a redução de práticas que antigamente eram comuns, como caminhar para ir para o trabalho, às vezes pegar uma bicicleta, fazer uma atividade física, né? E hoje a gente tem um alto índice de sedentarismo. Então a gente tem um fator
Genética tem o fator cultural, familiar, tem o fator social e o estilo de vida da pessoa. Há quem identificou razões, às vezes, até mais perversas, como a chamada pirâmide alimentar instituída pelo padrão norte-americano, né? Exatamente. Na base de carboidrato, muito carboidrato, pouca proteína, e também como uma maneira de certa maneira, desafogar e gerar demanda para aquela indústria alimentícia de lá. A gente tem absorvido muito essa cultura alimentar do americano, né? Eu tive oportunidade de ir nos Estados Unidos algumas vezes e foram com intervalos de 5 anos, né? Fui 3 vezes dentro de 10 anos. E lá eu pude perceber em 10 anos como você vê muito mais pessoas obesas, né? E a oferta desse tipo de alimento, né? E o alimento deles lá tudo é no macro, né? Você não compra um pacotinho de 12 latas de refrigerante, você compra um de 50 latas de refrigerante, Fardos, né? E uma lata de refrigerante lá é mais barato do que uma garrafa de água. Né? É impressionante. Então, assim, eles conseguiram popularizar tanto esse consumo desse tipo de alimento, rico em açúcar, rico em corante, rico em carboidrato né, só um parênteses aqui, carboidrato é bom, é necessário, né? Mas depende do tipo de carboidrato que você está consumindo. Então, os ruins, né, os carboidratos ruins, eles encheram isso para eles consumirem para baratear o custo, aumentar as porções, né, dos alimentos que a pessoa vai comer, e a gente absorveu essa cultura deles. Há quem veja, inclusive, Dr. Haslin, uma aliança perversa da indústria de alimentos com a indústria farmacêutica. Tem teorias. Tem teorias. Teorias conspiratórias não tem, né? É verdade. Que a indústria farmacêutica ela não busca paciente, ela busca clientes. Exato. E esses clientes são produzidos por aquele velho ditado que o peixe morre pela boca, né? Pela alimentação. Isso vira um ciclo, né? Vira um ciclo que vai sendo retroalimentado. Então, hoje, só que a questão a indústria farmacêutica lucra muito mais, né? Ela vai lucrar muito mais do que a indústria alimentar. Visto que nós vamos chegar lá, mas é muito mais, inclusive, se o paciente não se curar, né? Exatamente. Perpetuar o tratamento da pessoa, quanto mais antecipar, né, o uso de medicação, e quanto mais perpetuar esse tratamento, mais ele vai vender remédio, né? Uhum. Mas o interessante é o seguinte, é que comer é uma das coisas mais prazerosas que tem, né? Sim. A verdade é essa. E você vê que a comida envolve qualquer tipo de celebração, casamento, nascimento, batismo, até velório tem comida, Sim. Né? Então, digamos assim, tem uma componente de hedonismo, alguns segundos de prazer na boca, ao preço de uma digestão que vai gerar aquelas gramas a mais. Eu sempre falo isso para os meus pacientes, né? Tem um exercício que eu faço com eles quando a gente vai começar o tratamento, que a gente não identifica isso numa consulta, né? Então isso é importante que os médicos aprendam a entender o funcionamento da pessoa obesa, né? Então assim, eu passo para eles uma tarefa, né, que é um diário alimentar. Então ele vai anotar ali, dentre a quantidade, horário, o que ele comeu, se ele estava com fome, se ele estava com pouca fome, quem que estava com ele. E é interessante que nos momentos que às vezes ele está com a família, ou que ele está com os colegas de trabalho, ou às vezes eu falo, se eu for numa festa, anota. Eu falo, não precisa você anotar, né? Você não vai sair na festa tirando foto do que você está comendo, mas se você lembrar, fala, pô, comi isso, aí você anota para mim e fala com quem que você estava. E realmente, nos momentos que a pessoa está com alguém, quando ela sente mais prazer em ter feito aquela refeição. Pode até não ter sido o que ela queria comer, mas ela sente prazer porque ela estava em comunidade. Então, assim, um dos desafios para a pessoa começar a mudar os hábitos é justamente os eventos sociais. Ela vai chegar lá e aí quem está acostumado a acompanhar aquela rotina dela vai perguntar, pô, mas você não vai comer nada, você não vai beber nada, o que aconteceu e tal. E isso realmente influencia bastante. Dr. Haslin, outra teoria, essa de origem antropológica, diz que, na verdade, as 3 alimentações diárias é uma convenção. Sim. Porque, na verdade, lá atrás, lá no começo da história humana, o homem comia quando encontrava comida. Aí comia tudo que podia, porque ele ia se provisionar para ter reserva de energia para quando ele voltasse encontrar comida, né? E aí você vê que as pessoas às vezes reclamam que está na hora do almoço, passou um pouquinho do almoço, está se sentindo fraca porque está com fome. Há muito de condicionamento nisso, né? De mau condicionamento. A gente precisa, né? Toda pessoa ela tem uma necessidade calórica diária.
para fazer as atividades, vamos excluir por enquanto a atividade exercício e esporte. Né? Mas 2.000 calorias? Em média 2.000 calorias, né? Vai pelo peso, pela altura da pessoa. Pelo tamanho da pessoa. A forma que você vai consumir aquilo ali, né? É indiferente, né? Se você conseguir consumir uma refeição que tem ali as suas 1.800 calorias, ficar o resto do dia em jejum, né? Seu organismo vai adaptar com aquilo ali. O problema é a fome que vem, e como você falou, que não é uma fome fisiológica, né? Porque ela já se nutriu com aquela quantidade de calorias que ela precisava. Mas é você ver um alimento, sentir aquele desejo pelo alimento. Então ela vai acabar consumindo mais calorias, né? Então cada pessoa, né, como eu falei antes, a gente precisa entender a rotina dela. Se a pessoa se adapta bem com um período maior de jejum, fazer uma refeição ou 2 refeições e fazer um período maior de jejum, a gente precisa garantir para ela, né, que ela tenha acesso àqueles alimentos que vão ser suficientes para ela. E aí não só em questão de caloria, mas questão dos macronutrientes, né? Carboidrato, proteína, gordura na quantidade certa, vitaminas, minerais, enfim. Não tem um modelo ideal, né? Tem um modelo que a pessoa vai conseguir cumprir dentro do planejamento dela. Uma questão também que fica, para ser melhor esclarecida, é o seguinte: às vezes a pessoa come não é por fome, não, come porque é gostoso. É porque é gostoso. Porque não é gostoso, não está com comer fome. É bom, comer é muito exatamente, bom. É prazeroso, né? Dá prazer. Então, aí tem um pouco de uma filosofia por trás disso, que o cara tem que exercitar alguma contenção. Senão o preço é a circunferência abdominal. Exatamente. Né? Eu vou dar um exemplo pessoal, gosto né, de contar algumas histórias. Né? Eu sou obeso, você olha para mim você vai achar estranho eu estar falando isso. Isso, não né? fiz obeso. Não existe ex-obeso, é obeso controlado. Né? Por quê? Nós falamos lá que a obesidade é uma doença. Ela é uma doença que ela não tem cura. Ela é uma doença de controle, né? Então, mesmo que você trate, independente da forma, você chegue no seu peso, né, considerado entre normal, né, ou no sobrepeso, você vai continuar sendo obeso. Então, eu cheguei a perder 20 quilos, né, no tratamento que eu fiz e nesse tratamento eu precisei abrir mão de alguns hábitos, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Salaminho. Eu comia salaminho igual um louco, assim. Comia muito salaminho mesmo. Eu comia 2, 3 por semana. Você é todo mineiro que se preze, né? A gente gosta, né? A gente gosta. Mas, então, isso é um hábito que eu fui mudando, né? Fui mudando. Então, assim, hoje eu vejo... É uma reeducação efetiva, né? É uma reeducação, né? É você chegar numa condição que você vai ver aquele alimento e não vai sentir aquele impulso de comer. Né? E se você vai aprender a comer para satisfazer aquela vontade, não para matar a sua fome, né? E não precisar abrir mão também de 100% que você gosta. É encontrar o equilíbrio. Haslin Rocha é o especialista em obesidade, é a presença de hoje e a gente volta já. Venha viver momentos inesquecíveis no Vista Azul Hotel, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscinas interna e externa, quadras e tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. Voltamos com presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você e Med Senior, plano de saúde para bem envelhecer. Voltamos com a presença do Dr. Haslin Rocha, especialista em obesidade, emagrecimento e saúde do sono. Dr. Haslin, você já respondeu, mas não custa repisar isso. Então, há ou não uma predisposição genética na obesidade? Não é uma alteração genética, mas ela vem de acordo com os hábitos da mãe, né? Isso já é comprovado. Chamado lifestyle. É mais que o cromossomo, é o lifestyle. Exatamente. Ele não altera o DNA, né? Quando a gente fala em alteração genética, é o DNA. Mas ele faz com que a mãe passe para o filho, né, alterações no organismo dele que vão predispor à obesidade. E há uma componente, como sempre se diagnosticou, esses diagnósticos de raso, mas às vezes a fala popular tem fundamento.
Há uma componente psicológica de compensação emocional, como sempre se diagnosticou? Sim. Um dos principais fatores, né, que causam obesidade é o fator emocional. Né? A gente tem o comer afetivo, a gente tem o comer ansioso, né? A gente tem a compulsão alimentar, né? Que é a parte, né? Às vezes a compulsão às vezes nem causa obesidade, porque quem tem compulsão alimentar, né? É um transtorno psiquiátrico, ele precisa, né, de um acompanhamento, mas o comer compulsivamente, né, é o que a gente falou um pouquinho aqui, você chegar diante numa festa e não conseguir se controlar, que você vê várias coisas que você gosta ali, né, então, não dormir bem, não gerenciar o seu estresse, ser uma pessoa ansiosa, tudo isso, né, tem a ver com o emocional e às vezes a pessoa desconta na comida. Então a questão emocional, ansiedade, estresse, ela, de uma certa maneira, ela predispõe também a pessoa a se gratificar comendo. Exatamente, né? A pessoa... E tem gente que faz isso até inconscientemente, no sentido assim, aquela pessoa, aquele famoso chuta o balde, busca o balde. Uhum. A pessoa às vezes faz durante a semana tudo direitinho, faz uma dieta, né, ali equilibrada, pratica o seu esporte, tá dormindo direitinho. Chega o sexto, acabou, né? Aí ele vai cair, vai beber, vai tomar um negócio, vai comer tudo que ele vê pela frente. Então fica aquele mecanismo de compensação. Aí eu fiz o que precisava durante a semana e no final de semana eu vou me esbaldar. Aí semana que vem eu começo de novo. Você como especialista já teve a oportunidade de perceber se tem algum fundamento nessa especulação de que as pessoas, no fundo, nutrem preconceito com os obesos de modo até inconsciente, porque parte do princípio de que se a pessoa não consegue controlar a sua silhueta, ela vai ter dificuldade de controlar outras áreas da vida? Eu vou te ser muito sincero, Eustáquio. Existe e, inclusive, na classe médica, na classe de saúde, né, a pessoa com obesidade, ela é vista como uma pessoa que não tem força de vontade para sair daquela situação. E eu vou te falar a verdade, antes de fazer a especialização, eu mesmo ia muito nessa linha de pensamento, apesar de que eu já estava no caminho da obesidade ali, né? Sim. Então, a gente precisa compreender a obesidade, que não é só não querer, né? A gente vive num país em que é difícil a pessoa ter acesso a alimentos saudáveis, porque a gente está, né, vivendo um período que as coisas estão caras, né? Tá difícil para uma mãe que tem 5 filhos, por exemplo, comprar fruta para dar para essas crianças. Uhum. Então ela vai no supermercado, ela vai ver um pacote de biscoito recheado que custa R$1,50, né? E 1 quilo de laranja custa 6. E ela tem 5 meninos em casa para poder alimentar, né? Entre aspas, porque aí você não está alimentando. Mas enfim, ela não sabe disso. Né? Ela não quer ver o filho dela chorando de fome. E aí, às vezes, você vê no carrinho do supermercado, você está na fila, você vê, você vai julgar. E às vezes ela é obesa, fala assim, aí, ó. Por isso que está obesa lá, cheio de macarrão, cheio de biscoito recheado, cheio de salgadinho no carrinho dela. Né? Então a gente precisa ter esse olhar de acolhimento para as pessoas que têm obesidade. Né? Não existe o gordo sem vergonha, né? Existe a pessoa que ainda não se deu conta de que ela precisa fazer um tratamento. Esse exemplo que você deu é muito sugestivo mesmo, né? A pessoa não tem recurso, vai num supermercado, come um pacote de macarrão, R$2, R$3. Naquele momento o que interessa é suprir. Matar a fome, matar né? a fome. Matar a fome é uma realidade complicada. Né? Eu gosto de feira, né? Você vai muito na feira ali, você consegue comprar ali frutos, verduras ainda. Não, inclusive cometeu o crime de comer os pastéis. Eu tenho uma história bacana de pastel, se você quiser ouvir, depois eu te conto. Mas enfim, às vezes ali não passa o ticket, né? A barraca do feirante não passa o ticket, e às vezes o marido, né, ou a mulher trabalha, tem aquele ticket, ela vai e gasta no supermercado, que a fruta, as verduras são muito mais caras, e ela acaba comprando produto industrializado. E sono impacta mesmo a obesidade? Sono impacta muito a questão da obesidade. Impressionante assim, porque a gente às vezes imagina que dormir vai fazer ganhar peso, mas é o contrário. A gente precisa ter um sono bom para o nosso corpo se recuperar, fazer o reboot dele ali durante a noite, né? Inclusive ativar, a gente tem uma área aqui atrás, fica mais ou menos aqui atrás na nuca, no pescoço, que é uma área que tem a chamada gordura marrom. Essa gordura marrom, ela produz
substâncias no nosso organismo, ela é ativada durante o sono, que ela vai ajudar na queima de caloria. Então, se a gente pensar por hora, né, a gente queima bastante caloria quando a gente está dormindo. Se você não dorme bem, você perdeu esse efeito, aí você vai acordar já mal-humorado, não vai acordar sem descansar, vai começar a se alimentar mal logo no início do dia e vai virando aquele ciclo ali. Eu soube que tem atleta de alta performance que dorme até 14 horas. Dorme. Hoje eles estão valorizando... Estão valorizando muito o sono como muito primeiro nutriente, né? Exatamente. Primeiro nutriente. Exatamente. Interessante. O que é informação, né? Agora, vamos ponderar aí, 75% dieta e 25% atividade física? Eu acho, deixa eu pensar nessa conta aqui, é porque eu sou muito adepto da atividade física, né? Então, assim, eu sou daqueles que a pessoa precisa treinar bastante, não para virar atleta, né? Sim, mas para manter a atividade. Sentir-se bem. Mas se a gente for pensar que a alimentação é de onde você está, né, trazendo as calorias, trazendo o carboidrato, trazendo a proteína para dentro do seu corpo, a alimentação ainda pesa mais, né? Vamos pensar aqui. Eu treino crossfit, né? Um treino bom de crossfit puxado, você vai queimar ali 600, 650 calorias em 1 hora de treino, né? Então, isso vai ser ótimo, né? Que você queimou aquela caloria, seu corpo vai continuar em atividade metabólica ali mais acelerada durante um tempo. Mas se eu for fazer uma refeição logo depois, né? Isso fora. Saiu do crossfit, vou parar no churrasquinho, comer 2 churrasquinhos e tomar uma cerveja. Eu já comi 800 calorias, né? Então, talvez não seja isso aí, de 75, 25, mas, sem dúvida, a alimentação ainda é o mais importante para poder controlar o peso, para poder tratar a obesidade. A pessoa erra ao tentar emagrecer sozinha? Erra, porque ela vai seguir muitas vezes dicas, orientações, e hoje com essa explosão de influência aí na rede social, ela vai seguir muitas orientações e dicas que talvez não vão servir para o caso dela, né? Uhum. Primeiro a gente precisa saber a origem da obesidade dela. Se ela já era uma criança obesa, um adolescente obeso, um jovem obeso, né? Se isso veio depois que ela ficou adulta, se isso foi decorrente, por exemplo, de um período que ela estava numa depressão e comeu muito, ganhou peso muito rápido, né? Então, não dá para generalizar. Até no uso de medicamentos você tem que dosar a dose individualmente para cada paciente. Hazen, medicamentos como semaglutida, tirzepatida, eles meio que revolucionaram o tratamento da obesidade. As famosas canetas, né? Qual a prescrição adequada para eles? A prescrição adequada, o uso adequado é ter acompanhamento médico, né? E, de preferência, um médico que tem experiência em tratar obesidade. Então, a gente tem... muitas vezes a pessoa pergunta a especialidade, vamos no endocrinologista, mas o endocrinologista, ele vai tratar hormônio, ele vai tratar deficiência de hormônio, problema de hormônio. E a maioria deles, sim, trata bem a obesidade. Mas o médico precisa conhecer o paciente para saber até qual, né? Hoje a gente tem a tirzepatida que tem trazido resultados aí impressionantes, né? Em relação à semaglutida, né, que veio primeiro. Vamos colocar que são primeira, segunda, terceira geração, né? Isso é eu que estou falando, não está escrito em lugar nenhum. Mas tem casos que a tirzepatida não vai servir para o paciente. A gente vai precisar dar um passo anterior, né, para poder usar a semaglutida, por exemplo. E aí a gente vai titular essa dose dela para poder chegar naquele efeito de perda de peso que a pessoa vai ter resultado, né? Então, por exemplo, paciente idoso, paciente jovem, tudo isso tem que ser considerado. Eu não vou entrar com um paciente 60 mais com a dose que eu vou entrar para um 30 mais, né? Então, precisa ter muita ponderação com isso. E o problema hoje que a gente está vivendo é a enxurrada de pessoas utilizando sem acompanhamento médico e, na maioria das vezes, de origem que a gente nem sabe de onde veio. Porque hoje a prescrição dos análises de LPA1 no Brasil é obrigatória para vender na farmácia. Agora, eu já vi casos de pessoal aplicando tirzepatida em estúdio de bronzeamento artificial. É verdade, eu tenho isso registrado. Aí começam os desvios, aí, né? E assim, a questão é, quem vai tratar
a complicação, né? Quem vai tratar um problema pancreático que essa pessoa tiver? Ou mesmo uma coisa menos grave, né? Se a pessoa começa... um efeito colateral que acontece muito, perda de cabelo, né? Para a mulher que está ali começar a perder o cabelo, né? Eu não falo porque eu já não tenho quase nenhum, mas para a mulher que está perdendo o cabelo, né? Não é um efeito que ela queria, né? Então, assim, quem vai tratar, quem vai orientar? Esse que é o problema. Rasmin, quero agradecer muito sua presença, sua disponibilidade de estar conosco aqui oferecendo esses esclarecimentos. Muito grato. Eu que agradeço pela oportunidade, prazer conhecê-los, participar do programa. Hoje nós tivemos a presença desse especialista em obesidade, emagrecimento e saúde do sono, além de ser médico do trabalho, o Dr. Rasmin Rocha. Até já. Presença. Oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. E Med Senior, plano de saúde para bem envelhecer. Venha viver momentos inesquecíveis no Vista Azul Hotel, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscinas interna e externa, quadras e tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você.